Alô, pessoal. Eu tomei umas notas aqui que eu vou enviar para o Globo e outras publicações como direito de resposta, mas prevendo que esses canalhas adiem a publicação ou simplesmente neguem o meu direito, como aliás a Veja uma vez já fez, eu vou aqui gravar para vocês aqui, eu vou só ler e depois na aula do sábado eu farei alguns comentários. O texto chama-se Fake News ou Verdade Dolorida. Alguns dias atrás, coloquei no Facebook uma notinha informando que o senhor Fernando Haddad aprovava a prática de carícias incestuosas. 1 ou 2 horas depois, retirei-a do ar, não porque me parecesse injustamente ofensiva àquele candidato presidencial, mas justamente ao contrário, porque não fornecia a medida exata da sua visceral perversidade. O texto dava a impressão de que tudo não passava de uma opinião pessoal do Sr. Haddad, de mais uma das inumeráveis gafes que recobriram de uma fama peculiar o homem do cabeçalho. Substituí então a nota simplória por uma demonstração cabal de que, em vez disso, a coisa era toda uma estratégia de governo, um plano abrangente de modificar pela base os valores morais e os códigos de conduta da população brasileira, com o objetivo de minar nela todo o princípio de autoridade que pudesse fomentar uma resistência à tomada do poder pelos comunistas. Objetivo explícito defendido pelo Sr. Haddad no seu livro Em Defesa do Socialismo, de 1998. Não cheguei a isso pelo assanhamento de produzir fake news ou escândalos fáceis, mas por uma honesta e rigorosa análise de texto que resumi num vídeo do YouTube, vocês veem aí na minha página, e à qual voltarei aqui. Mas antes de entrar na análise propriamente dita, é preciso fazer algumas distinções metodológicas indispensáveis. Desde logo, a identidade ideológica de um autor ou de um político não deve ser uma simples rotulagem externa que alguém lhe cola na testa para exaltá-lo ou denegri-lo, nem muito menos um jogo de pequenas semelhanças remotas que, por mera associação mecânica de ideias, lembre ao observador superficial, classe que por definição inclui os jornalistas, tais ou quais figuras do passado. Ao contrário, a atribuição dessa identidade, para ter algum valor, deve obedecer a um critério científico baseado em 3 pontos. Primeiro, a autodefinição ideológica expressa, ou pelo menos implícita, que o próprio personagem ostente diante do seu público, ou que, no caso de filiação secreta a movimentos clandestinos, possa ser comprovada mediante documentos, correspondência pessoal ou testemunhos fidedignos. Segundo, a participação consciente e explícita dele no diálogo interno com que a respectiva corrente ideológica, com todas as suas possíveis complexidades e contradições, evolui e conserva a sua unidade ao longo do tempo. Terceiro, a linguagem típica do movimento político respectivo, com o uso dos clichês e frases feitas nas quais a audiência militante reconhece a unidade do seu grupo. Por esses 3 critérios, o Sr. Haddad tem que ser reconhecido, sem a menor possibilidade de dúvida, como um doutrinário comunista que se dirige a uma plateia militante comunista, na qual ele reconhece a unidade de um partido comunista. O cuidado extremo com que a totalidade da grande mídia nacional evitou sistematicamente revelar a identidade ideológica desse indivíduo deve ser considerado, portanto, uma fraude jornalística organizada e uniforme, como foi por 16 anos a ocultação geral da existência do Foro de São Paulo, destinada a tornar o candidato mais palatável a um eleitorado desprovido de simpatia pelo movimento comunista. Já o senhor Messias Bolsonaro, sem atender a nenhum dos 3 critérios que admitiriam classificá-lo como fascista, sem filiar-se expressamente a um movimento ou tradição fascista, sem participar do diálogo interno que ainda hoje e, sobretudo, hoje, dá ao fascismo uma atualidade temível, vejam o meu debate com o professor Duguin, entenderam do que estou falando, e sem apelar, senão ocasionalmente, a um vocabulário de lei e ordem, cuja associação com o fascismo é remota e, na maior parte dos casos, forçada, foi insistentemente rotulado como fascista por toda a mídia dita mainstream, que assim mostrou não ter nada de mainstream, e sim ser apenas propaganda partidária no sentido mais estrito e ostensivo do termo. Em Defesa do Socialismo é um livro importante porque define em 1998 a unidade e os planos do PT, dando antecipado sentido
ao fato de seu autor vir a ser escolhido como candidato presidencial do partido em 2018. O livro apresenta-se como uma atualização estratégica do Manifesto Comunista de 1848, que então comemorava seu 150º aniversário. Atualização estratégica apenas, não dos fins e metas, que continuavam os mesmos do escrito original de Marx e Engels: a destruição do capitalismo e a instauração da sociedade comunista. Após expor a sua proposta estratégica, o autor esclarece que ela não era somente uma ideia, uma vez que seu partido, na época, já a estava pondo em prática e com isso revelava ser não apenas um partido comunista, mas o Partido Comunista, o único capaz de combater eficazmente a sociedade burguesa nas suas condições atuais, mais complexas que a do tempo de Marx e Engels. As novidades que o Sr. Haddad introduzia na estratégia comunista eram inspiradas na Escola de Frankfurt, corrente de pensamento e ação revolucionária, da qual o autor do livro se declarava discípulo e seguidor. A essência da estratégia frankfurtiana foi definida pelo seu protofundador, o filósofo húngaro György Lukács, quando declarou que o maior obstáculo à Revolução Comunista não era o poder econômico-militar da burguesia, mas o peso de 20 séculos de civilização cristã que davam à hegemonia burguesa a legitimação moral e psicológica de uma autoridade tradicional quase divina. Diante dessa constatação, o dever dos intelectuais comunistas era levar às últimas consequências o projeto que Karl Marx definira como crítica radical de tudo quanto existe, de modo a desprover a sociedade dos valores morais, culturais, religiosos e psicológicos que a animavam, corrompendo o capitalismo até reduzi-lo àquilo que Marx chamava capitalismo cru, um utilitarismo econômico mecânico e brutal, do qual a única esperança de reencontrar algum sentido para a vida humana se identificasse com a luta pelo socialismo. A estratégia, seguida fielmente pelos continuadores de Lukács, como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Leo Leventhal e muitos outros, constituía, no fundo, nada mais que uma profecia autorrealizável: reduzir o capitalismo ao inferno e depois, sob o nome de socialismo, vender passagens para fora do inferno. Sob a liderança inconteste de Max Horkheimer, os frankfurtianos sentiam-se herdeiros das grandes tradições filosóficas do Ocidente e as últimas encarnações possíveis da razão num mundo caótico e absurdo, que eles mesmos, deliberadamente, forçavam para tornar ainda mais caótico e absurdo para apressar o advento do socialismo. Na condição de últimos e supremos representantes da razão, os frankfurtianos e o próprio Max Horkheimer, que eu disse textualmente, acreditavam que nenhum argumento racional se poderia opor às suas teses. Tudo que se alegasse contra elas seria puro argumento de autoridade, baseado no apego a hábitos antigos, desprovidos de qualquer fundamento racional. Logo, concluía Horkheimer, era inútil polemizar com esses argumentos. Em vez disso, era preciso apenas desmantelar as bases sociais, culturais e psicológicas de toda a autoridade. Com alguma acuidade, Horkheimer e os frankfurtianos conjeturaram que essas bases se formavam e se consolidavam na educação doméstica das crianças pequenas, forjando hábitos e apegos inconscientes que, no subsolo das almas, permaneciam imunes à crítica racional. Trazer à luz esses hábitos e apegos, corroendo a sua aura de prestígio e abrindo espaço para a sua violação sistemática e, portanto, para o esvaziamento moral do capitalismo, tal era a tarefa essencial que os frankfurtianos se propunham e que seu discípulo Fernando Haddad não só oferecia ao PT, mas, com orgulho, dizia já estar sendo posta em prática pelo partido. E é aí que entra a proposta explícita de demolição da família pela invasão do erotismo na intimidade das relações entre mães e filhos. Por que da família? Porque a família, segundo Horkheimer, é a escola da autoridade. E o aprendizado da autoridade se dá, sobretudo, pela divisão artificial das forças psíquicas em eróticas e não eróticas. Este parágrafo de Max Horkheimer, no ensaio Autoridade e Família, de 1936, esclarece esse ponto. Aspas. A monogamia na sociedade masculina burguesa pressupõe a desvalorização do prazer oriundo da mera sensualidade. Por isso, não só a vida sexual dos esposos
é envolta em mistério perante as crianças, mas de todo o carinho dispensado à mãe pelo filho tem de ser banido estritamente qualquer elemento sensual. Ela e suas irmãs têm o direito aos sentimentos puros, a uma imaculada devoção e estima. A forçosa distinção exigida pela própria mulher e, mais ainda, defendida enfaticamente pelo pai, entre a entrega idealista e o desejo sexual, entre o pensamento amoroso e o simples interesse, entre o afeto etéreo e a paixão terrena, constitui uma raiz psíquica na existência cindida por contradições. Se o indivíduo, sob a pressão das relações familiares, não aprende a reconhecer e respeitar a mãe na sua existência concreta, ou seja, como este ser social e sexual determinado, ele não só é educado para dominar seus impulsos socialmente nocivos, o que tem um significado cultural imenso, mas também, por se processar essa educação de maneira problemática, velada, via de regra, o indivíduo considera perdido para sempre o uso de uma parte das suas forças psíquicas. A razão e o prazer nele são restringidos, e a inibida dedicação à mãe retorna na receptividade exaltada e sentimental a todos os símbolos de forças obscuras, materiais, conservadoras. Fecha aspas. A obscuridade do estilo não permite que a lógica interna do parágrafo apareça à primeira vista e requer uma rigorosa análise de texto. Para efetuá-la, temos de notar que a trama gramatical das orações e períodos se divide, do ponto de vista do conteúdo lógico, em 5 asserções formais. Proferida no tom de uma obviedade banal, universalmente reconhecida, a afirmação número 1 é, ao contrário, profundamente enigmática. Horkheimer nem pensa em nos explicar por que deveríamos crer que privar as crianças de todo acesso às relações sexuais entre os pais seja desvalorizar o prazer sensual. Ele sugere, sem atenuantes, que o prazer se multiplica quando o ato sexual é assistido ou pelo menos conhecido por uma plateia de crianças. Ele dá a entender que isso é, aliás, uma verdade a priori inquestionável. Mas como poderia a abertura do espetáculo sexual a uma plateia infantil valorizar o prazer sensual? Só há 2 maneiras de fazer isso. Ou papai e mamãe são exibicionistas de um tipo especial que se sentem excitados quando seus jogos eróticos são presenciados, ao menos em imaginação, pelas crianças, ou as próprias crianças participam da brincadeira como objetos de desejo e receptores de prazer, reais ou imaginário. Tertium non datur. Lido com a devida atenção, Horkheimer está afirmando que quanto mais as relações sexuais entre marido e mulher se distanciam da promiscuidade incestuosa, mais empobrecidas elas se tornam. Mais explícita ainda é a afirmação número 2. Prova de que a família burguesa se assenta na desvalorização do prazer sexual é que, aspas, de todo o carinho dispensado à mãe pelo filho, tem de ser banido estritamente qualquer elemento sensual. Que elemento sensual poderia ser reintroduzido nas relações entre mãe e filho para, aspas, valorizar o prazer sexual, fecha aspas, na família burguesa? Ou são elementos meramente psíquicos, pensamentos, desejos, sensações, ou são atos reais, físicos, carícias, bolinações, sexo oral, etc. Essa diferença, na verdade, é irrelevante, pois não se vê por quanto tempo os meros desejos resistiriam a buscar uma satisfação corporal efetiva, como é da natureza de qualquer desejo, por definição. A afirmação também não esclarece qual deveria ser a reação do pai ante essa curtição sensual de mamãe com o neném. Deveria ele permanecer indiferente, levando às últimas consequências a desvalorização da sensualidade? Deveria excitar-se na mera contemplação como voyeur e masturbador? Ou deveria entrar na festa, transformando a vida da família em sexo grupal, a boa e popular suruba? Uma dessas hipóteses tem necessariamente de realizar-se, caso as palavras de Horkheimer não sejam apenas flatus voces e o frankfurtismo inteiro uma piada. Sainte-Beuve dizia, o crítico é um homem que sabe ler e que ensina a ler, fecha aspas. A análise de texto prova, da maneira mais cabal e inequívoca, que Horkheimer está fazendo não apenas a apologia do incesto, mas a da pedofilia. A afirmação número 3 mostra que ele acredita estar fazendo isso pelo bem da humanidade. Aspas. A forçosa distinção exigida pela própria mulher e, mais ainda, defendida enfaticamente pelo pai entre a entrega idealista e o desejo sexual
entre o pensamento amoroso e o simples interesse, entre o afeto etéreo e a paixão terrena, constitui uma raiz psíquica na existência cindida por contradições. Fecha aspas. Quem conhece o jargão marxista sabe que existência cindida por contradições é a descrição sumária da existência burguesa em geral. Tanto o homem burguês quanto sua vítima, o proletário, são almas dilaceradas pelas contradições internas do sistema capitalista que o socialismo, em princípio, veria a eliminar, restaurando a unidade do homem primordial. Se a sensualidade está banida das carícias entre mãe e filho e a vida sensual do casal está proibida para as crianças, está aí instalada, segundo Horkheimer, uma separação, uma contradição, uma alienação entre o ser humano historicamente existente no capitalismo e a unidade primordial da espécie humana. Fica, portanto, estabelecida a escolha básica da qual depende o destino da humanidade, ou a alienação ou a suruba familiar, tertium non datur. Não consigo enxergar diferença entre isso e a proposta da seita criminosa Love Family, no Brasil conhecida como Meninos de Deus, que nos anos 70 do século passado ensinava que as crianças devem fazer sexo grupal com seus pais a partir dos 4 anos de idade. Na afirmação 4, Horkheimer mostra acreditar que as carícias eróticas são uma manifestação do próprio respeito que a criança deve ter pela mãe, aspas, como ser social e sexual determinado, fecha aspas. Privado da possibilidade de expressar esse tipo de respeito, o indivíduo, aspas, via de regra, considera perdido para sempre o uso de uma parte das suas forças psíquicas. A razão e o prazer neles são restringidos, fecha aspas. Ou seja, a proibição das carícias sexuosas prejudica até mesmo o uso da razão. Como na sua obra Eclipse da Razão, o filósofo acusa meio mundo de haver caído para o nível da irracionalidade, temos o direito de perguntar se ele se livrou de semelhante destino por artes mágicas ou bolinando em tempo a sua mãezinha. Chamando as carícias incestuosas de dedicação à mãe, ele chega, enfim, na afirmação número 5, ao ponto culminante do seu arrazoado. O impulso incestuoso inibido na infância, diz ele, aspas, retorna na receptividade exaltada e sentimental a todos os símbolos de forças obscuras, materiais, conservadoras. O conservadorismo, nessa perspectiva, é o retorno de impulsos incestuosos reprimidos. Liberem o erotismo entre mãe e filho e a praga do conservadorismo estará eliminada da face da terra. É possível que o Sr. Fernando Haddad, ao formular a sua estratégia frankfurtiana para o PT, ignorasse noções tão básicas e essenciais dessa estratégia? De fato, como escreveu Max Horkheimer mais adiante nesse mesmo texto, aspas, enquanto não se alterarem de forma decisiva a estrutura básica da vida social e a cultura da época atual, que depende dessa estrutura, a família, como geradora de determinados tipos de caráter autoritários, irá exercer sua indispensável influência, fecha aspas. O Sr. Haddad, como discípulo e continuador da Escola de Frankfurt, tudo tem feito para que essa horrenda possibilidade não se realize. Quando eu disse que ele aprova as carícias incestuosas entre mãe e filho, dei inicialmente a impressão de que se tratava de mera opinião pessoal dele, mas isso é errado. A erotização das relações entre pais e crianças pequenas é, na perspectiva dele, uma estratégia revolucionária abrangente e uma política de Estado. O Sr. Haddad não é um excêntrico ou um imoralista. É, como seu mestre Horkheimer e os demais frankfurtianos, um monstro de frieza e premeditação. Era isso, obrigado.